é o nosso último domingo do mês e nós estamos encerrando o tema O que realmente importa. E hoje o tema será Tudo por Ele. Amém? Tudo por Ele. Você que trouxe a Bíblia, você que está com a Bíblia no seu celular, vamos abrir em Colossenses, no capítulo 3, do versículo 18 até o versículo 25, nós vamos estar lendo. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo a vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, porque para o Senhor, e não para o Senhor, e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troca a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Amém, queridos? O apóstolo Paulo, ele escreve esse texto ao livro a carta de Colossenses, e ali ele passa da doutrina, e aí ele começa então a entrar na prática. E nos capítulos anteriores, ele mostra a supremacia de Cristo e a nova vida que nós temos nele. E como essa transformação, ela afeta o nosso caráter. Deixa eu tirar aqui, peraí, só um pouquinho. E a partir do versículo 18, do capítulo 3, Paulo começa então a aplicar essas verdades numa outra área, direcionando a família e também ao trabalho, mostrando que a fé não é apenas para os momentos de culto como esse, mas eles devem impactar profundamente o nosso dia a dia. Então ele começa lá em casa. Vivemos em um mundo, queridos, onde muitas coisas são feitas por obrigação, por metas, por aparências e por buscar reconhecimentos. E é comum nós encontrarmos pessoas desmotivadas em casa, no serviço, fazendo o mínimo, só para cumprir por tabela. Mas Paulo, escrevendo aos Colossenses e para nós hoje, ele traz um princípio totalmente diferente. Essa simples frase, tudo por Ele, carrega uma transformação poderosa em nossas vidas. Pode ser simples, né? Tudo por Ele. Mas ela tem uma grande profundidade espiritual na nossa vida. Paulo nos chama a fazer tudo com excelência, e não para agradar as pessoas, aos homens, ou para ser aplaudidos por eles, mas tudo por amor a Cristo. O ponto central é que tudo que nós fazemos, seja em casa, seja no seu trabalho, tudo que nós fizermos, deve ser feito para o Senhor. Se você faz algo na sua casa, pense, você não está fazendo para a sua família, você está fazendo para o Senhor. Se você estiver no seu serviço, você não está fazendo para você, você está fazendo para o Senhor. E no dia 15 de maio, né, que nós já passou, foi comemorado então o Dia Internacional da Família. Eu não sei se todos sabem que esse mês de maio é o mês da família.
E no dia 15, então, é comemorado o Dia Internacional. E no dia 8 de dezembro, será comemorado o Dia Nacional, aqui no Brasil. E o foco dessa mensagem, queridos, é a nossa família. Amém? Quem está com a sua família aí do seu lado? Não estou vendo. Aí, agora estou vendo. Estava escuro. A família, ela não é uma invenção humana. E nem é uma instituição falida, como muitos dizem, ou como muitos pensam. Ela é um projeto de Deus. Ela foi sonhada, criada, projetada pelo próprio Deus. É uma criação sagrada que o Senhor estabeleceu aqui na terra. Então, família não é qualquer coisa. Família é um projeto de Deus. E estamos vivendo dias, queridos, em que lares estão desgastados. E por vários motivos, vários motivos. Onde os maridos e as esposas estão se distanciando, onde filhos e pais estão se desentendendo, onde o ambiente da casa, do nosso lar, mais parece um campo minado do que um lugar de paz, de refúgio e de alegria. E muitas vezes, isso acontece porque cada um de nós, as esposas, os esposos, os filhos, cada um de nós, está agindo a seu favor. Está agindo só para você, tentando agradar a si próprio, tornando-se então egoísta. A Bíblia diz, e eu acredito que você já tenha ouvido, escutado e lido na Bíblia isso, que o casal, quando se casa, ele se torna uma só carne. E eu me pergunto, e fiquei estudando e me perguntando, como conseguem seguir esse casal direções opostas, se são uma só pessoa, se são uma só carne? Quando Jesus, Ele é o nosso motivo, quando Ele é o nosso centro, quando Ele é o nosso alvo, tudo o que nós fizermos, por mais simples que seja, tudo se torna sagrado e especial diante de Deus. Eu tinha dinheiro para comprar um botão de rosa para minha esposa, um só. Esse um só se tornará especial para ela. Porque esse botão de rosa envolve muitas coisas. Você vai mostrar o seu amor, o seu carinho, que você pensou nela. Não é só um botão de rosa. E quando Jesus, então, Ele é o nosso motivo, tudo se torna sagrado. Tudo se torna especial. A palavra de Deus é para nos confrontar, queridos. Não tenha medo de ouvir uma palavra mais dura, sabe? Uma palavra que te coloque ali no prumo. Ela veio mesmo para nos confrontar. A palavra de Deus, ela veio para nos tirar do comodismo. E nos faz pensar se realmente nós estamos vivendo tudo como se fosse para Ele, como se fosse para Deus. E ao invés de apenas nos confortar com a palavra, ou com algumas mensagens boazinhas, que acariciam o nosso ego, é bom de vez em quando, é bom. Mensagens de bênção, mensagens onde a gente sabe que Deus está ali mesmo, nos confortando. Mas não tenha medo de ouvir a palavra de Deus quando ela vem como uma exortação. Porque quando ela vem como uma palavra de correção, de exortação, ela vem nos orientar para que nós possamos tomar um caminho certo, um caminho correto, um caminho que agrade a Deus. E mesmo que nós precisamos renunciar de muitas coisas. Porque o nosso querer, ele é pecaminoso, queridos. O nosso coração, ele é enganoso. Como diz a palavra de Deus.
Então nós devemos sim receber com bom grado a palavra de Deus quando é exortação, porque ela vai te colocar num prumo, ela vai te colocar num caminho certo, num caminho aonde irá glorificar a Deus, aonde você irá crescer, a sua fé vai se fortalecer. Amém? E eu quero convidar você a refletir nessas 3 aplicações, com base no texto que nós lemos, sobre a família. Cadê as esposas aqui nesta noite? Não, levanta, tenha coragem, mulher. Isso, são as esposas. E você que ainda não é, você já vai ter a oportunidade de aprender. Porque quando você for, você vai lembrar dessa mensagem. A pastora Célia falou isso, então eu tenho que ser uma esposa assim. Esposa, respeite por ele. É por ele, respeite por ele, é o nosso tema. Respeite por Deus. Esposa, respeite por ele. Em Colossenses 3,18. Esposa, sede submissa ao próprio marido, como convém no Senhor. E eu quero começar essa pequena mensagem para nós mulheres, lendo uma frase de um estudo, de uma mensagem que o pastor Elias, o meu esposo, colocou numa das mensagens dele, que diz assim, para nós esposas, e para vocês maridos também. A esposa não é inferior ao marido. Eles têm funções diferentes. A palavra submissa assusta muitas mulheres, não é verdade? Mulheres, a palavra submissa, ela nos assusta. E até ela é mal compreendida por muitas mulheres. E rejeitada por muitas mulheres. Vivemos uma época em que valores estão sendo trocados. Nós temos visto muitas coisas que estão sendo trocados seus valores. E muitas acreditam que submissão, queridas, é sinônimo de inferioridade, de escravidão ou de opressão. A submissão, ela nunca deve ser usada como justificativa para qualquer tipo de abuso contra as mulheres. Onde há medo, dor e violência, não há amor de Cristo. Só existe ali uma relação tóxica e abusiva contra as mulheres. Então, a sua submissão não pode, não deve estar atrelada a essas coisas que eu acabei de falar. Uma mulher submissa a Deus jamais aceitará ser maltratada, como se isso fosse a vontade de Deus. Você não deve ser maltratada, nem por seu esposo, nem por seus filhos, nem por qualquer homem que seja. O casamento cristão, deixa eu voltar aqui que eu pulei. Ser submissa não é se calar, não é estar calada diante de uma injustiça, ou diante de um pecado que você está vendo, mas é agir com firmeza, com graça, com sabedoria, sabendo que Deus não aprova esse desrespeito contra as mulheres. E o casamento cristão, queridos, deve refletir o cuidado, a honra, a dignidade mútua e o cuidado, o respeito um pelo outro. A Bíblia nos mostra algo totalmente diferente do que se imaginam lá fora sobre submissão. A submissão com Cristo não é sobre perder a voz, ou ser passiva, mas sobre viver em harmonia com o propósito de Deus em seu lar. Olha a diferença, de que muitos pensam sobre submissão e do que ela é realmente. E nos leva a ter atitudes, essa submissão a Deus nos leva a ter atitudes de respeito, de apoio,
de reconhecimento à liderança do nosso esposo, porque ele foi colocado como cabeça do lar, com sabedoria e equilíbrio, sem anular a nossa inteligência, sem anular a nossa força, sem anular o seu valor como mulher dentro de casa. Submeter-se como convém ao Senhor significa viver debaixo da direção de Deus, sendo uma esposa de oração, sendo uma esposa conselheira, uma esposa amorosa, uma esposa auxiliadora, que escolhe todos os dias edificar seu lar com atitudes sábias e que refletem Cristo nele, mesmo que seja tempos difíceis. Nós temos uma grande responsabilidade, não é? A esposa cristã tem sim uma grande responsabilidade. Mas ela entende que a sua postura tem poder para transformar o seu lar e impactar a sua família. Pastor, eu estou aqui hoje sozinha. Mas Deus te deu a oportunidade de voltar para casa e ser diferente no seu lar. Aprenda hoje e coloque em prática quando chegar em casa. E você verá a glória de Deus sendo manifestada em seu lar. Esposas, não sejam como a mulher de Provérbios 21:19, que diz, olha que triste, melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Aí eu fui procurar no dicionário, né, o que é ser uma mulher rixosa, temendo para que eu não estivesse ali, né? Claro, deixa eu ver, né, vai que, vamos ter que mudar, né? Mulher rixosa é a mulher que gosta de brigar, a valente, que vive em contenda, discutindo e provocando o seu marido diariamente. Eu nem perguntei para o meu se eu sou assim, mas eu acho que não. Mulher iracunda, que se irrita facilmente, que se enfurece rapidamente com algumas situações ou com algumas pessoas. Mas, mulheres, seja como a mulher de Provérbios de 10:31, que descreve suas qualidades com sabedoria, força, bondade e o seu amor por Deus. Que sejamos essas esposas, que não seguem o que o mundo diz, o que o mundo dita, mas que seguem o que a palavra nos ensina. Porque Deus, Ele honra a esposa que o honra na sua casa. Amém? Cadê os maridos? Levante a mão. Aí, agora eu estou vendo. Maridos, amem por Ele. Agora vai apertar. Eu já apertei as meninas, agora vou apertar vocês, ok? Maridos, amem por Ele. Colossenses 3:19 diz assim: maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Em um mundo onde o amor é confundido com interesses, com paixões momentâneas ou dominação, a palavra de Deus nos lembra da verdadeira essência do amor. Qual é a verdadeira essência do amor? O amor é um compromisso diário. Ele é sacrificial. É um amor cheio de respeito, de fidelidade e honestidade. Este é o amor que Deus exige de vocês, maridos. E nesse versículo, o Senhor então chama os maridos para amarem as suas esposas, com um amor que cuida, que protege, que honra, que elogia. Faz tempo que você não elogia a sua esposa ou foi quase agora, meia hora atrás? Que participa com ela das conquistas dela,
que valoriza, né? A esposa se formou na faculdade, a esposa fez um curso e passou. Valoriza. Assim como Cristo amou a sua igreja e valorizou a sua igreja. E não um amor rude, grosseiro, impaciente. Pelo contrário, deve ser um amor moldado pelo exemplo de Cristo. Um amor que deu a sua própria vida por nós, pecadores, por nós simples, humanos, cheios de falhas. Você sabia, maridos, que a palavra de Deus diz que a forma que como você trata a sua esposa impacta diretamente a sua vida espiritual? Quem sabia? Poucos sabiam. Ela impacta a sua vida espiritual. E eu quero ler com vocês em 1 Pedro 3,7, para vocês verem como é profundo isso. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Ao ler esse versículo, ele nos mostra que o desrespeito, a indiferença e a falta de amor dentro do casamento não são apenas problemas conjugais. Elas vão além. Elas são problemas e barreiras espirituais. E Deus leva muito a sério, queridos, o modo de como o marido trata a sua esposa. Quando há dureza no coração, quando há palavras rudes, quando há falta de cuidado, o céu pode sim se fechar para as suas orações. E olha a importância da sua oração. Elas não são palavras que são lançadas ao vento, que são, jogadas ao vento. Elas são frutos do seu coração. E elas são alinhadas com a vontade de Deus. É muito sério isso. Veja a sua esposa como Deus a descreveu. Ela é um vaso mais frágil. Não porque é menor do que você. E não estou falando de estatura. Não porque é menor do que você. Mas por ela ser preciosa. Por ela ser algo delicado. Por ela ser algo valioso, como um rubi. Olha a importância da mulher que está ao seu lado. Olha como Cristo vê a sua esposa. Digno de ser cuidado de uma forma especial, zeloso. Você larga em qualquer lugar uma pedra de rubi? Eu nunca vi, mas acredito que deve ser maravilhosa. Ninguém ia largar uma pedra de rubi em qualquer canto. Eu larguei meu celular lá, falei, irmã, me perdoa, dá licença, que eu vou lá buscar meu celular, que eu esqueci no banheiro. Imagina uma pedra de rubi. Não é verdade? A gente tem que cuidar, zelar. O que você puder fazer por essa joia rara, que está aí do seu lado, faça, marido. E muitos lares estão feridos, porque palavras duras foram ditas. Atitudes frias foram tomadas. A falta de empatia tem feito rotina em vários lares, e cristãos também. Mas o papel do marido, segundo o coração de Deus, é que você seja um reflexo de Cristo na sua casa e no seu casamento. Amém, maridos? Que liderem com mansidão. Você é sim o líder da sua casa. Você é sim o cabeça da sua casa. Então lidere com mansidão, assim como Cristo lidera a igreja. Lidere, ouça com os conselhos da sua esposa.
Dê ouvidos a ela. Perdoe quando for necessário. E perdoe e peça perdão também quando for necessário, quando você errar. Porque só nós, mulheres, tem que pedir perdão. Os homens também precisam pedir perdão quando erram. Que tenha um tempo para a família. Ah, pastora, mas eu trabalho a semana inteira. Chega sábado, eu quero jogar meu futebol. Amém, queridos, você pode jogar seu futebol. Não estou falando que não pode. Estou falando para você tirar um tempo para a sua família, para a sua esposa. Vai jantar fora, sabe, prepara algo diferente. Surpresas, ela é sempre bem-vinda num casamento. Surpresas boas. As ruins, não. Só as boas são sempre bem-vindas num casamento. E se você tiver filhos, né, tenha um tempo com eles, tira um dia de menina com a mãe, tira um dia de menino com o pai. E isso é muito bom, isso fortalece a família. E isso, queridos, eu vou dizer para vocês, não é coisa de homem moderno não, viu? É coisa de homem de Deus. Amém, homens? Em Josué 25:15, na parte B do versículo, diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, ele está assumindo uma liderança espiritual da sua família, neste versículo. É um modelo de líder de lar, e que irá prestar sim conta diante de Deus. Então saiba, irmãos, que você, líder da sua casa, irá um dia prestar conta da sua casa, da sua família diante de Deus. E a Bíblia ensina por meio de princípios e exemplos que o marido tem responsabilidades sobre a sua casa, sobre a sua família diante do Senhor. E sim, prestará contas a Ele de como você liderou, de como você amou, de como você cuidou, de como você amparou e supriu as necessidades da sua família. Filhos. Quem é filhos aqui? Levanta a mão. Ué, só nós? Todos são filhos. Você nasceu de alguém. Você tem pai, você tem mãe, você é filho. Ok? Cadê os filhos aqui nesta noite? Agora sim. Todos são filhos, né? De alguém, do seu João, da dona Maria, do seu Pedro, da dona Helena. E a nossa terceira aplicação é: filhos, obedeçam por ele. Colossenses 3:20, filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Como eu disse, todos nós somos filhos de alguém. E quem aqui, que é filho, já questionou a autoridade de seus pais? E quem já ignorou os conselhos deles, achando que eram ultrapassados, velhos? Agindo assim, filhos, quem já quebrou a cara por ser desobediente, querendo voltar lá atrás, quando os nossos pais diziam: não faça isso, filho, você vai se arrepender. Eu também me incluo, porque eu também já errei muito sendo desobediente. Assim, em Gênesis, a gente vê no capítulo 2, do versículo 16 e 17, o primeiro pecado que foi concebido pela humanidade, por causa da desobediência. Se você ler em casa, que eu não vou ler aqui, Deus deu uma ordem clara a Adão. E Adão e Eva, eles escolheram desobedecer a ordem de Deus. E essa desobediência trouxe a eles consequências graves, como a separação de Deus e o homem. Trouxe dor, a mulher terá filhos com dor. Trouxe morte. Você sabia que o pecado leva à morte? Ele é o salário. O salário do pecado é a morte. Então a gente pode morrer espiritualmente,
e a gente pode morrer fisicamente. A maldição sobre a criação de Deus. Esses dias a gente estava conversando, eu e a Rafa. Aí ela falou assim, vovó, então, se Deus amaldiçoou a cobra, então ela andava. Ela tinha pé. Aí eu falei, Rafa, faz pergunta difícil, não, mas eu acho que andava. Porque Deus se amaldiçoou ela para ela rastejar, ela andava. Pode ser, ainda fiz assim para ela, que seja igual aqueles bichinhos que tem um monte de perninha, né? Podia ser como aquela. Uma centopeia, a gente não sabe, mas ela foi amaldiçoada. E a desobediência, então, ela é mais do que quebrar regras. É quebrar a aliança com Deus. Nós, filhos, é quebrar a aliança com os pais. Mas a boa notícia é que em Cristo nós podemos ser perdoados e capacitados a viver uma vida em obediência por meio do Espírito Santo de Deus. Então há uma grande novidade aí, né? A obediência aos pais não é apenas uma questão de respeito. Ela é uma forma de agradar a Deus. E essa ordem, ela não vem apenas como regra familiar, mas como um princípio espiritual na vida do filho. Obedecer aos pais não é um sinal de fraqueza. Vamos falar para os nossos adolescentes e jovens que estão aqui nesta noite. Ser obediente não é um sinal de fraqueza, não é um sinal de vergonha, mas sim de maturidade e de sabedoria. Ser sábia, mulheres, não é exclusividade nossa, não. Porque um dia, a minha filha falou assim, mãe, a Roberta que está aqui, falou assim, mãe, por que só nós mulheres temos que ser sábias? Está aí, filha. Não é só nós, não. Não é exclusividade só nossa das mulheres. Os homens também têm que ser sábios. Filhos também têm que ser sábios. Muitas vezes, os filhos não entendem de imediato o porquê de uma correção ou o porquê de um não. Alguém já ouviu do seu filho resmungando? Quando você quer corrigir, né? Ou diz um não para ele, mas por que não? Eu só vou até ali e já volto. Mas com o tempo, ele perceberá que o quanto você zela por ele, o quanto você quer o bem dele ou dela. E a Bíblia diz que o Senhor, Ele corrige, que o Senhor corrige quem Ele, não ouvi? Ama. Se o Senhor nos corrige porque Ele nos ama, por que não podemos corrigir os nossos filhos se nós amamos eles? O nosso conselho e os nossos limites servirão para mostrar o quanto nós amamos os nossos filhos, o quanto nós queremos proteger eles do mal, das coisas erradas. E a obediência também nos protege de muitos caminhos errados. Muitos caminhos errados. Uma vez nós estávamos no culto e uma irmã procurou o meu esposo e pediu oração, porque o filho dela estava na casa, como é que fala? Na casa de... Hã? Não, não é recuperação. Preso. Na cadeia. É na cadeia, preso, mas... como que é o nome da casa? Fundação Casa. Oh, glória! Alguém me ajudou. Na Fundação Casa, o filho dela estava lá. E ela era cristã. Veio de uma família cristã, esse menino. E aí ela falou para o meu esposo, pastor, ele se envolveu com alguns amigos em algumas situações em que foram pegos e hoje ele está preso. Então, queridos, a obediência, e ela com certeza deve ter instruído o filho. Filho não vai, filho não faça,
filho não participa, mas ele escolheu desobedecer à mãe. E hoje ele está lá, na Fundação Casa, preso. A obediência, ela também nos protege de muitos caminhos errados, evitando dores desnecessárias, nos ensinando a ter um coração ensinável. E isso é algo precioso em todas as áreas da nossa vida. Você ter um coração que é aberto a aprender, a escutar, e isso é muito bom. Isso vai te levar a lugares maravilhosos. A Bíblia reforça essa verdade em Efésios 6, do 1 ao 3, que vocês vão ler em casa, mas dizendo que honrar pai e mãe é o primeiro mandamento, com promessa, para que te vá bem e para que prolongue os seus dias aqui na terra. A desobediência daquele menino pode abreviar os seus dias na terra. Alguém ali dentro pode ceifar a vida daquele menino. E em outras palavras, a obediência de hoje gerará bênçãos futuras. Vale a pena o sacrifício hoje. Vale a pena você se sacrificar por obediência. Porque lá na frente você irá ganhar e receber uma grande recompensa por ser obediente. Não importa a idade que nós temos aqui como filho, não deixem que a cultura do mundo endureça o seu coração. Quem aprende a obedecer em casa, saberá obedecer a Deus em qualquer momento, seja ele bom ou seja ele ruim. Quando nós temos uma vida de criança, adolescente e jovem, é uma vida de obediência aos pais. É quase 100% de que você terá uma vida tranquila, sossegada, diante de Deus. E eu já estou finalizando. E não tem, não tem como a gente começar lá em Gênesis, se a gente não trazer para nós hoje e falar de Jesus. Porque Ele é o melhor exemplo para nós. Ele, o próprio Senhor Jesus, Ele não apenas ensinou sobre a obediência, mas Ele viveu a obediência perfeita. Então não foi só nos ensinado a sermos obedientes, Ele mostrou a obediência dele perfeita. Mesmo sendo filho de Deus, ele se submeteu totalmente à vontade do Pai. Desde o início do seu ministério até a crucificação, a obediência de Jesus custou a sua vida. A nossa obediência não cobra tanto assim de nós, para que nós temos que dar a nossa própria vida. Mas a obediência de Cristo custou a sua própria vida. Mas nos trouxe a salvação, nos trouxe a reconciliação com o Pai. Ele nos convida nesta noite a sermos filhos obedientes. E não só aos nossos pais terrenos, mas também ao nosso Pai celestial que está lá no céu. Confiando sempre que a vontade dEle como Pai sempre será boa, perfeita e agradável. Você tem alguma vontade para o seu filho que não seja assim? Boa, perfeita ou agradável? Qual é o pai aqui que deseja algo de ruim para o filho? Nós não temos ninguém aqui. Nós sempre vamos desejar as coisas boas para os nossos filhos. Que cresçam, que
criam maturidade, que sejam educados, que façam faculdade, que se deem bem na vida, que casem, tenham filhos e que seus filhos também sejam filhos obedientes. Não é verdade? A vontade do Pai para nós, como filhos, sempre será boa, perfeita e agradável. Assim como as nossas vontades de pai e mãe, sempre será na vida dos nossos filhos boa, perfeita e agradável. A nossa casa sempre será um pedacinho do céu. E eu sempre falava para os meus filhos e para os meus alunos que os pais, nós somos termômetro de Deus aqui na terra. Se os pais não estão felizes com a sua atitude, filho, Deus também não está. Então é só para a gente trazer para nós, né? Nós pais, servimos como um termômetro de Deus aqui na terra. Se não está muito bom o negócio, Deus também não está se agradando. E família, quando cada um entender o seu papel e fazer com excelência a sua parte, como para o Senhor, a nossa casa se tornará um lugar de paz, um lugar de amor, um lugar de propósito, onde a presença de Deus, ela é real e ela é transformadora. Não se trata de quem faz mais, e sim de como nós fazemos para as pessoas que nós amamos. Uma família que vive tudo por Ele é uma família que carrega a presença de Deus em sua casa. Amém, queridos? Nós vamos se colocar de pé. E você tem a oportunidade neste momento de abraçar a sua esposa, de abraçar o seu esposo, de abraçar seu pai, sua mãe, seus filhos. E se você precisar, vai no ouvido dela, ou no ouvido dele, bem baixinho, peça perdão. Diz a ela que você se arrepende, diz a ele que você se arrepende do que você falou, da forma que você tratou ela, ou ele, da forma que você tratou seus filhos. Porque nós erramos, queridos. Nós somos falhos, nós somos pecadores. Somos sujeitos a errar. Nós não vamos viver na prática do pecado, na prática do erro. Mas nós podemos errar sim, nós somos seres humanos. Mas nós temos a oportunidade de pedir perdão e de ser perdoado. Amém? Eu quero que você ore comigo, abençoando a sua esposa, abençoando o seu esposo, abençoa os seus filhos, a sua casa, e diga ao Senhor que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E esse servir ao Senhor é com alegria, que seja com prazer, que seja com esperança. Pastor, eu estou aqui sozinha. Não tem problema, irmã, não tem problema, irmão. Ore e abençoa a sua casa, abençoa a sua família. Amém? Senhor, graças nós te damos, por estarmos, Senhor, diante de Ti. Neste momento, ó Deus, nós queremos, Senhor, te agradecer pela Tua palavra. Dizer a Ti, ó Pai, que Tu és bem-vindo na minha casa, que Tu és bem-vindo na minha família, que Tu és bem-vindo no meu casamento, que Tu és bem-vindo na vida dos meus filhos, na vida dos meus netos. Senhor, que o Espírito Santo de Deus nos transforma, nos liberta, nos renova, nos traga a esperança de dias melhores. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos a Ti que a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor seja conosco todos os dias das nossas vidas. Que nós sejamos esposas sábias, onde nós amamos, honramos e cuidamos e zelamos a vida do nosso esposo, a vida dos nossos filhos.
Que nós, os maridos, sejam homens que amem a sua esposa, que trate ela como Deus trata a sua igreja, com honra, com alegria, com amor. Que eles possam ver em nós um vaso mais frágil, não porque somos menores, mas porque somos especiais. Deus, nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê discernimento para ajudar os nossos filhos a conhecerem ao Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos capacita, nos dê, Senhor, sabedoria, discernimento, para ensiná-los a amá-lo, a respeitá-lo, a viver, Senhor, de acordo com a tua vontade, o teu querer. Que nós sejamos famílias, aonde tudo que nós fizermos, seja tudo para Ele, seja tudo por Ele. Deus, nós agradecemos, porque o Senhor nos ama, e o Senhor deseja que nós sejamos uma família abençoada, uma família aonde as pessoas possam ver em nós algo diferente, aonde a tua presença se manifesta, da tua graça, do teu amor e da tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, irmãos, uma semana abençoada, uma semana cheia das bênçãos de Deus, da presença do Senhor. Aproveite cada instante, cada minuto com a sua família. Prepare algo lindo, maravilhoso para sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos. Tudo por Ele. Amém? Deus abençoe.